podcast Escolha, Mudança e Ação, onde você pode escolher, mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Estas são as minhas escolhas de história, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível. E eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Olá, pessoal, e bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Eu estou muito empolgada hoje porque eu tenho duas pessoas maravilhosas com quem eu trabalho aqui e que também eu as considero ótimos amigos e todos estamos na Austrália no momento. Bem-vinda, Sarah Watt. Olá! E Wesley Pullen. Olá! E se você está ouvindo isso no Spotify, você não consegue ver os lindos rostos dele. Não se esqueça que você pode mudar para o YouTube e acompanhar, porque eles estão te dando acenos e são pessoas tão lindas. Confira de qualquer maneira. Então, você pode nos seguir no Instagram Escolha Mudança e Ação. Eu tenho certeza que teremos fotos deles. Estamos falando de um tópico muito quente, é um tópico que acho que a maioria das pessoas em algum estado da própria vida, um estágio da própria vida, acharam que tinha um problema com isso. Alguns aprenderam a superar, alguns viveram a vida inteira pensando que tem um problema com isso. Alguns definiram suas vidas com isso. Alguns usaram como fonte de criação. Sabe, eu acho que alguns usaram para reclamar e ser tão normal quanto todos os demais, para que você jamais, jamais possa ser tão diferente quanto verdadeiramente é. Alguém pode imaginar qual é o tópico? Do que estamos falando? Do que estamos falando? Sarah diz. Dinheiro! Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês primeiro. Sarah, me dá uma sinapse breve. Eu acho que quando você estava crescendo, você alguma vez, foi educada sobre dinheiro? O que te foi mostrado sobre dinheiro? O que você lembra? Eu diria dos 20 anos para baixo. Você se lembra do dinheiro quando estava em estado de crescimento? Bem, ok. A gente cresceu muito pobre, basicamente. A minha primeira apresentação ao dinheiro que era escasso. Eu tinha algumas partes legais nisso, porque nos foi ensinado a encontrar diversão sem ter dinheiro. Teve algumas partes legais, a gente tinha que, sabe, passar muito tempo do lado de fora, na natureza. A gente ia para os lugares, mas lugares que era para a natureza, para a praia, coisa assim. Mas basicamente, para responder essa pergunta, não tínhamos muito. Então, era sempre frustrante, sempre tinha energia de força, frustração, eu quero dizer. Se você quiser, você tem que trabalhar duramente para conseguir e vai embora antes de você notar. E aí, frustração, porque, como você disse, todo mundo deixou esse tópico gerenciar a própria vida, todas as coisas que você elencou, e você vê as pessoas fazendo isso, ou se não, se esconder disso completamente, como se não existisse, qualquer que seja a energia também. Você diria que mudou o seu ponto de vista em torno do dinheiro? Para valer. Sim, sim. E ainda é essa coisa, ainda está crescendo. É quase como, não, eu deixei a janeira aberta, o dinheiro está entrando. Bem, quando eu acordo de manhã por alguma razão, eu acordo tipo, sabe, por alguma razão, tá fazendo pim, pim, pim. Mas o legal é que quando você tem ferramentas, você pode usar as ferramentas. Sabe, você vê como as pessoas são no mundo com dinheiro, eu vejo meus pais, as pessoas ao meu redor. E eu achava que isso era normal, porque ninguém nunca expressou que haveria uma possibilidade diferente. Você descobre que tem várias ferramentas que você pode usar, então nem é sobre encontrar ou fazer algo certo, errado, ou obliterar completamente do seu mundo. É apenas saber que quando essas coisas surgem, vocês têm ferramentas para lidar com isso. Sim, eu gosto da maneira que você disse que ninguém expressa uma possibilidade diferente de Simone. Eu acho que todos nós crescemos em famílias, culturas, países, etc., que o que te rodeia, você meio que diz, é isso. Sabe? É com isso que você cresceu, é com isso que você cresceu, e
Eu me lembro de bem nova, meus pais discutindo, gritando um com o outro, lutando, e meu corpo ficava tipo escondido, eu e meu irmão ficava escondido na escada, sabe? Oh, não, porque eles estavam brigando sobre dinheiro. Eu só muito depois me dei conta, e essa é uma história que meus pais me contaram muito depois quando eu estava crescendo, que o que você diria que era pobre em dinheiro. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos bem. Eles eram dono da própria casa, digamos, tinham investimentos, mas não tinha liquidez. Então, eles lutavam sobre isso, não ter esse fluxo de dinheiro, não ter essa liquidez. O que eu e meu irmão fizemos, nós descemos as escadas, morávamos numa casa de 2 andares, num sobrado, e começamos a falar sobre como poderíamos resolver esse problema para os nossos pais. Então a gente foi, pegou nossos bens mais preciosos. Eu não sei se vocês tiveram isso quando vocês estavam crescendo, mas tinha cartão de esporte, times de futebol e tal, e alguns pacotes, e alguns eram raros. Então ele tinha todos os cartões e eu tinha todas as minhas bonecas. E eu acho que bonecas, as pessoas com quem eu interagia, engajava pensando nisso. E a gente subiu. Sim, eram minhas amigas. E aparentemente a gente subiu e dissemos. Basicamente, a gente te ouviu, sabe? Vocês têm um problema com dinheiro, mas nós vamos vender nossas coisas, vender nossas bonecas e os cartões, nossas posses mais preciosas e aparentemente nossos corpos já foram nos momentos que eles falaram: Meu Deus, o que que a gente está fazendo? Nossas crianças estão tentando resolver nosso problema com dinheiro, eles querem vender as coisas deles. Então, o que ocorreu foi que isso derreteu onde eles estaram e pararam de gritar um com o outro. Era o que eu queria que eles parassem de gritar. Então, se eu tiver que abrir mão das minhas bonecas para vocês pararem de gritar sobre esse negócio que vocês estão tornando tão importante, então eu vou vender minhas bonecas. E é engraçado porque muitas pessoas com quem eu falei que pareciam ter violência, abuso, gritaria, raiva, todas essas energias que surgem em torno de dinheiro, talvez você tenha crescido com isso, daí você começa a pensar, bem, é isso que é dinheiro. Dinheiro é só dinheiro, gente, é só dinheiro. Então, tudo que isso é, tudo que vem à tona para você agora, mesmo enquanto você ouvir isso, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pá, que todas as 9 cores, garotos, povoados e alens. Pois eu tenho certeza que quando a gente tá falando, sim, eu tinha esse negócio com dinheiro. Então, Wes, você cresceu na África do Sul. Como você cresceu? Você tinha dinheiro, não tinha dinheiro? Como era para você? Nós tivemos dinheiro quando eu cresci. Eu acho que você podia chamar a gente de, sabe, um pouco acima da classe média, um pouquinho confortável, mas nunca o suficiente para ser extremamente rico ou ser considerado próspero. Nós crescemos em escola particular, com roupa, comida na mesa, casa, carro. Tínhamos tudo para estar confortáveis, mas dinheiro na minha casa, quando eu estava crescendo, era sempre uma discussão. Eu vi minha mãe por muitos anos obter muita dívida, com absolutamente nada para mostrar, e foi isso que eu aprendi sobre dinheiro. Entrar em muita dívida, e era essa luta constante. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar esse cartão esse mês, eu tenho que pagar essa roupa esse mês, e ver a minha mãe lutar para pagar todas essas coisas, mas nunca realmente criar um futuro para ela mesma. Essa era a minha realidade quando eu estava crescendo. E não é interessante, de Simone, como a gente meio que começa a criar as nossas realidades baseadas em, eu vou dizer nossos pais, vou deixar muito perto, porque eu acho que é cultural, sabe? Tem uma grande diferença de mim crescendo em Sydney, na Austrália, Sarah em Queensland, sabe, na Costa Dourada, e você na África do Sul. Tem uma grande diferença já aí. E ainda assim, eu entendo que nós captamos tanto os pontos de vista dos pais, e em todos os lugares que você decidiu que seu pai e sua mãe sabe tudo, e que seu pai e sua mãe sabia de tudo e que você deveria comprar o ponto de vista deles, para então que você possa ter um ponto de vista sobre riqueza e tudo o que isso significa, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9 cores, garotos, povoados e aléns. Então, eu vou perguntar para vocês dois. Teve um momento pivô na sua vida que você falou, eu acho que não está mais funcionando para mim. O que foi isso? Se é que você se lembra de algo específico, e o que você fez para mudar isso? Sim, Wesley diz. Eu me lembro que eu acho que eu estava trabalhando meu primeiro trabalho num salão de cabeleireiro como um aprendiz, um estagiário, não sei como você chama em cada país.
Eu estava fazendo isso, eu acho que eu tinha acabado de fazer 18. Sabe, você consegue o primeiro cartão de crédito, você pede um empréstimo. Eu coloquei tanto valor em ter um cartão de crédito, eu coloquei tanto valor em ter uma conta para fazer roupa. Na verdade, eu nunca coloquei valor em ter dinheiro. Parecia que era sobre essas coisas brilhantes que eu poderia conseguir agora que eu tinha 18 anos, e eu fui e ferrei com tudo. Eu fiz bagunça com cartão de crédito, todos os lugares possíveis. E eu me lembro, eu não me lembro que loja que era, mas era uma loja de roupas. E eu fui pagar na minha conta com o cartão de crédito. E eu falei, espera, tem um problema aqui, porque eu estou pagando uma dívida com outra dívida. Literalmente, eu estou fazendo o que minha mãe faria. E foi aí que eu me dei conta que o que você disse sobre a sua realidade com dinheiro, ou você luta pela realidade dos seus pais, ou você luta contra. E nenhum dos dois é a sua realidade. Isso não é escolha, isso é lutar contra ou a favor. E esse foi um momento pivô para mim. Eu falei, nossa, meu futuro está sendo destruído com essa escolha. Então você teve a conscientização que seu futuro estava sendo destruído. O que veio a seguir? O que você escolheu a seguir? Foi aí que eu aprendi como começar a gerenciar meu dinheiro como adulto. Ok, então você tem todas essas contas, você tem cartão de crédito, mas isso não é dinheiro, você vai ter que pagar isso um dia. Aí eu comecei a pagar as dívidas e eu paguei, e eu entrei em dívida e eu aprendi porque eu fiz isso. Então era uma montanha russa, pagando e saindo da dívida, entrando na dívida. E eu falei, ah, você ainda está fazendo o que sua mãe faz, só que está fazendo a longo prazo. E aí, de novo, eu tive que reconhecer. Ok, o grande negócio para mim era a disposição em ter dinheiro. Sim, e foi aí que as ferramentas saindo das dívidas com alegria começaram a funcionar. Foi numa ótima época. Para mim é como um ritmo, disse Simone. Você tem esse ritmo de. Você descreveu como uma montanha-russa. Então você tem esse ritmo que você cria. Então todos os ritmos que você tem em torno do dinheiro, que é como se eu estivesse tocando uma orquestra, sabe? Eu adoro. Se você estiver encontrando com amigos, familiares, especialmente, sabe? Natal tá chegando em breve, e você tá ali com a família, as pessoas fazem negócio que é quase como uma competição, sabe? De, ai, meu Deus, problema com dinheiro. Se alguém começa a falar disso, ah, eu tenho essas dívidas, isso, aquilo, tarará, contas inesperadas, e a outra pessoa diz, ah, eu sei como é que é. E isso continua. É como se você estivesse tocando na mesma cadência que todo mundo. Sim, como para ver quem tem o pior problema, diz Wesley. Sim, sim. E se fosse você que dissesse, sabe de uma coisa? Eu tô bem, eu não tenho problema. Todos os lugares que você decidiu que você tem que tocar na mesma cadência de todo mundo para poder evitar o que poderia ser com dinheiro, você vai destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 por garotos, povoados e alens. Então, Sara, que tal você? Você tem alguma coisa na sua vida que você pode pensar que tem essa energia? Claro, Sara diz. Sim, primeiro de tudo, pois eu te ouvi dizer que você não precisa ter um problema com dinheiro, mas eu acho que eu estou me dando conta também. Isso não é baseado em quanto dinheiro você tem. Você pode não ter dinheiro algum. É, tantas pessoas sabem, ah, para não ter problema com dinheiro, eu tenho que ter todas as dívidas pagas, eu tenho que ser dono de tudo que eu tenho, ter tanto dinheiro no banco, mas não ter problema, quer dizer, não importa a situação que você está, você não tem problema, e é aí que as ferramentas ficam eficientes. E isso me deixou um pouco estarrecida. Obrigada, e eu posso dizer obrigada por essa conscientização? Porque eu posso perceber a energia quando eu digo ninguém precisa ter um problema com dinheiro. E eu vejo quando as pessoas ficam irritadas. Falou junto. Sim, mas eu tive uma conversa com alguém ontem e meio que mandando e recebendo mensagem. Na verdade, eles fizeram, sabe? Compraram o curso online Saindo das Dívidas com Alegria. Eu falei, ei, vou colocar o link aqui no momento também. Eu não estou fazendo. Eu sei que parece que é um discurso de vendas, mas essas ferramentas funcionam. Você pode ir para simonemilaces.com/action e tá lá. É um curso online que você pode fazer, baseado no meu livro Saindo das Dívidas com Alegria, que você pode fazer no seu próprio ritmo. Mas uma das coisas que ela está me mandando mensagem a respeito
era sobre a situação que ela tinha criado com o dinheiro. Eu falei para ela, eu não sei o que é a situação, mas eu disse, o que eu posso te falar é que não é tão ruim quanto você pensa que é. E é isso, é o seu ponto de vista. Você pode criar para ser uma merda ou para ser ótimo. Então, obrigado por mencionar isso, Sara. Eu acho que é uma parte chave que as pessoas precisam entender. E também o pessoal deixando mensagem. Bem ali, eles dizem a situação que eu criei. Se você criou a situação, você pode criar uma situação diferente. É isso também. Mas o que eu queria dizer, na verdade, desde jovem, e eu vejo crianças, sabe? Nós falamos muito sobre isso, você já mencionou também, porque as crianças não sabem ainda da importância do dinheiro, todas as coisas que acompanham. Na infância, eu achava dinheiro em todo lugar. Eu não estou falando alguns dólares, eu achava US$ 300 no chão, eu achava achei uma carteira com US$ 5.000 flutuando no oceano. Ei, garota! Tava sempre lá, tava sempre por ali. E daí você sabe, você faz a coisa toda de alcançar aquela idade, falar, nossa, todo mundo ao meu redor está escolhendo isso. Você passa por esse processo de começar a fazer isso. Bom, pelo menos foi o que eu fiz. E eu me lembro, um momento bem específico, eu estava numa chamada em alguma cidade, ouvindo uma chamada, era uma chamada de negócio, dinheiro, e você falou sobre ter a própria realidade financeira. E isso foi até antes de eu saber que você podia realmente, seriamente, ter uma realidade completamente diferente de qualquer outra pessoa, apenas baseado no que te traz alegria, no que você vê que o seu futuro é, que você vê que o mundo pode ser. Isso ainda era um conceito que ia chegar para mim. Mas eu lembro de te ouvir dizendo que você pode ter a sua própria realidade financeira, e isso foi uma grande rachadura na minha realidade com dinheiro e com finanças, e foi aí que eu comecei a brincar com, ok, se isso é possível, como eu gostaria que isso se parecesse? Porque eu não fazia a menor ideia, eu não fazia a menor ideia. Número um, que você poderia ter isso, número dois, se você pudesse ter isso, como seria? Então, sim, eu convidaria as pessoas a começarem a olhar para isso. Você pode jogar tudo no lixo que você aprendeu até agora e trazer de volta as coisas que estão realmente contribuindo para você. Como seria a sua realidade financeira, sua realidade com dinheiro, bens e tudo isso? Como seria isso para você? Então, ao que você chegou? Você tem uma ideia do que você gostaria que sua realidade fosse? Eu sei que você mudou muito ao longo dos anos ou das ferramentas de Access Consciousness. Onde você está agora e o que você gostaria que fosse? Agora, isso muda. Essa jornada toda que eu estou da minha vida é uma jornada, é um caminho sinuoso. Eu ouvi Dan falando sobre isso e combina tão bem comigo. Eu realmente tenho que estar confortável nas coisas, nunca permanecendo as mesmas por muito tempo. Eu acho que eu entendi alguma coisa, eu cheguei em um lugar bom com algo e um novo nível, uma nova camada muda e se torna disponível. Então, agora, eu diria que nesses 10 segundos, permitir que o universo, sabe, não tentar controlar tanto as coisas, não precisar. De jovem eu sentava, fazia orçamentos, planilhas, e é esse o tanto de dinheiro que está entrando, é esse que eu preciso fazer. Eu acho que ter uma conscientização financeira é imensamente importante, mas também ter um grande nível de confiança no que quer que seja isso para você. Nós vamos caminhar, e eu falei, geralmente as pessoas, desculpa, as pessoas teriam Deus ou religião ou algo assim, sabe? É meio que um conceito legal de uma maneira, tem esse negócio que você pode apenas deixar as coisas irem. E ontem, Simone, a gente estava conversando, sabe, deixar o universo te dar cobertura. Então, com finanças, desculpa, para responder a sua pergunta, seria ter alegria. E esse negócio de não ter um problema, onde quer que eu esteja agora, e se eu pudesse ter alegria com isso? E número dois, permitir que o universo faça o que ele tem que fazer. Eu quero dizer, é interessante que você disse que foi caminhar no mato e eu fui dar uma volta. As árvores são tão maravilhosas aqui. Teve esse momento que eu estava com essa árvore linda, uma linda, pálida, sabe? E eu fui e eu estava tocando a árvore, coloquei as minhas mãos ali. E eu sempre acho isso interessante. Ter esse momento que eu falei, bem, se eu fizer passa alguém e eu coloco a mão na árvore e vai parecer sei lá o quê. Eu falei, que porra é essa? Porque eu me importaria.
E daí eu sentei ali com as minhas mãos na árvore e eu tava tipo, tá, o que que eu posso receber de você? E olhando para todas as outras árvores, e tinha esse senso de paz, nada sólido, nada significante, nada, apenas o que mais eu posso receber. E eu notei a energia que você está falando na infância, sabe? Quando você encontrou a carteira, encontrou todo esse dinheiro. Isso é um nível de recebimento que eu entendo que a gente chega com ele e é meio que tirado da gente quando aprendemos sobre julgamento, e julgamento não é real. E nós também começamos a olhar para as outras pessoas como referência, sabe? O que acontece se alguém chegar aqui me vendo abraçada nessa árvore? Quinta mínima. Então, todos os lugares que você está olhando para as outras pessoas, especialmente para sua família, como referência sobre como você escolhe, como você recebe, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode pá, que todas as nove curtos garotos, povoados e alens. Sim, Sara diz, e tem uma abundância na natureza, né? Você tá lá, a natureza não precisa de dinheiro, não precisa dessas coisas. Tem uma vitalidade tão rica e abundante que eu acho que, de alguma maneira, nós excluímos isso quando o dinheiro chega. Tudo isso meio que vai embora, porque o dinheiro é essa coisa real e muito linear. Mas sim, ter essas coisas que você encontra maior alegria, a maioria delas, não a maioria, mas muitos, tem muito para mim, que você precisa de $0. E você precisa de $0, disse Simone. E tem muito mais onde eu uso isso como justificativa para não ter dinheiro, porque eu diria, tá vendo? Eu não preciso de dinheiro. Sabe de uma coisa? É muito mais divertido ter dinheiro. É, cara, eu tava com a natureza essa manhã, era 4h30 da manhã, e os pássaros estavam, tipo, rindo, literalmente. Eles estavam apenas rindo, e eles pararam, meus sapos começaram. Eu falei, tá bom, eu entendi, eu vou levantar da cama. Tá legal, pessoal. Então, Wesley, tem algumas ferramentas que você usa para mudar? Sabe onde você está agora? Eu te conheço há muito tempo também, e também eu sei que com finanças e dinheiro, etc., nós tivemos uma ótima conversa num dia, e você estava desesperado sobre impostos, e eu te liguei e falei, Wesley, é só imposto, é só dinheiro. Sim, isso foi uma das melhores coisas. Isso, na verdade, foi uma das primeiras vezes que eu realmente ouvi isso. Quando eu estava, tipo, nesse pânico, você chegou totalmente relaxado até mim e falou: é só dinheiro. E eu falei: ai, cala a boca por um segundo, eu sei. Aí depois falei: não, espera, agora eu entendi. É só dinheiro. E eu sei que na minha realidade, o dinheiro sempre vai vir, o dinheiro sempre vem. Nem uma quantia de pânico me trouxe a quantidade de dinheiro que eu precisava na minha vida. Então, eu posso parar de ter pânico. Adorei. Nenhuma quantidade de pânico. Se a gente começar a entrar em pânico, não vai aparecer mais dinheiro. Isso não. Um novo estudo mostra. Não, não funciona assim. Se ficarmos frustrados e reclamarmos, vai aparecer mais dinheiro. Não, não vai. E eu adoro que você mencionou a palavra alegria, essa energia da alegria. Então, vamos fazer isso. O que você está evitando? Que energia você está evitando ao não escolher ter facilidade com dinheiro? Tudo que isso é, vez um Deus ilhão, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bom, irmão. Pode parar que todas as nove curtos garotos povoados e alentes. Então, eu sei que nós mencionamos o curso online que eu tenho, que o Wes me ajudou, ele veio aqui. Eu tive a Alison maravilhosa, que era a nossa diretora, que montou esse curso inteiro. Tem várias pessoas. Nós nos chamamos de conglomerado de idiotas. Não somos um time, somos um conglomerado de idiotas, idiotas felizes seguindo na mesma direção. Nós organizamos isso porque tem sido um lugar constante que as pessoas. Eu encontrei pessoas pensando que tem um problema com dinheiro. Daí, e eu devi $180 mil em determinado momento. Eu já passei por todas as fases, ignorei, odiei, evitei, tudo. E eu tenho dinheiro agora, e eu ainda tenho coisas que surgem sobre dinheiro também. Em determinado momento, sabe, tem essa facilidade com dinheiro e você diz, ah, eu tenho certa quantidade de dinheiro no banco também, né? E tem outras coisas que aparecem também, mas como você vai lidar com isso?
Então, eu tenho meu livro, Saindo das Dívidas com Alegria, que eu estou segurando na tela agora. Se você está no Spotify, você não consegue ver, obviamente, mas no YouTube você pode. Você pode ir para simonemilacas.com/action e você pode comprar o curso online. Como eu disse, faça no seu próprio ritmo. Tem um grupo de Telegram que você pode participar. Eu sou muito ruim em entrar lá, mas tem outras pessoas que entram. E de vez em quando eu vou entrar, a gente pode fazer alguma chamada surpresa sobre dinheiro para todo mundo que está ali no grupo, perto do Natal. E eu também vou recomendar, agora eu vou falar, se você estiver ouvindo, tem um livro chamado Riqueza Certa para Você, escrito por Gary Douglas e Dr. Dan Heer. E se você puder ver, eu tenho as anotações também. Esse livro é brilhante e ele fala muito sobre a diferença entre a criação do dinheiro e essa energia generativa. E aí que eu vejo que é de nós, o que nós três estamos falando, essa facilidade, alegria generativa que contribui para algo muito mais grandioso, além do que você pode imaginar. O segundo livro que eu tenho aqui é chamado Caderno de Exercícios, Como se tornar exercício. Você pode comprar todos eles em Booktopia da Austrália, na Amazon, etc. Também você pode comprar em accesscons.com. Mas esse é o caderno de exercícios Como se tornar dinheiro, que mudou muita coisa para mim, porque tem todas essas perguntas aqui que você pode responder. E uma delas, por exemplo, é o que é dinheiro, qual é o cheiro, o gosto do dinheiro. Eu fiz negócio na Índia por tanto tempo, eu falei, e é sujo, porque eu brincava com rúpia, centenas, centenas de notas de rúpia. E eu vi que esse era o meu ponto de vista, e nós três mencionamos, se você tem um ponto de vista sobre dinheiro, é aí que você vai criar a sua realidade. Então, se você pudesse mudar o seu ponto de vista, e aí tem o como se tornar dinheiro avançado, faça depois do primeiro. E tem um outro também, que é chamado Dinheiro Não é o Problema, Você é. E esse livro literalmente mudou minha realidade financeira. Esse foi a abertura para que, sabe, eu abrisse uma porta para mim que eu tinha fechado intensamente e começar a usar as ferramentas de Access com dinheiro. E eu falo muito deles em Saindo das Dívidas com Alegria também. Então eu queria perguntar para vocês dois. Se vocês tivessem uma ou duas ferramentas, ou o que for que você quiser deixar aqui, com o que você deixaria nossos ouvintes que eles poderiam levar e começar a usar com relação a dinheiro? Ah, eu diria, tenha clareza da sua situação atual. Isso é algo que você me ensinou. Veja quanto custa para viver a sua vida. Fica tão específico quanto você funciona para você. Algumas pessoas precisam dos centavos, algumas pessoas só uma ideia do que é isso. E a partir disso, dá uma olhada para o que você gostaria de criar no futuro. Para mim, dinheiro é como uma combinação de duas coisas, a parte pragmática. Então, ter essa conscientização de quanto custa viver a sua vida, a conscientização da sua renda, como ela está no momento por mês, e a partir daí você pode começar a infundir uma das outras ferramentas na mágica de pedir para algo diferente aparecer e ter essa pergunta no seu mundo de o que mais é possível. Diria, tenha clareza, descubra quanto custa viver a sua vida e a sua renda. E aí, escolha algumas ferramentas, pega um desses livros, escolha um, escolha dois, e brinca com isso, na base de ter o lado prático disso. E em 1 ou 2 meses, olha para isso e veja o que mudou para você naquele período. O que mudou na minha realidade financeira? Qual é o meu ponto de vista sobre dinheiro agora? Sim, boas perguntas. E nós temos muitas dessas informações pragmáticas sobre as ferramentas e como olhar para quanto custa viver a sua vida e quanto é a sua renda, pois a maioria das pessoas está alheia a isso. E eu escolhi por muito tempo estar alheia a isso. E, de novo, pânico não te leva a lugar algum. Estar alheio não te leva a lugar algum. E isso está no curso online Saindo das Dívidas com Alegria e também está no livro. Sim, obrigada. Wes? Sim, definitivamente, tudo que Sarah disse. Além disso, saber que é uma maratona. E se você começar a ter clareza das suas finanças, se pergunta o que você gostaria que seu futuro fosse, se você se comprometer com isso e escolher diariamente e criar isso como uma realidade disponível para você, você vai continuar a prosperar com relação às suas escolhas organicamente. E em segundo lugar, como que a Sarah disse, escolha uma ferramenta e use essa ferramenta. Você não tem que
arrastar todas as ferramentas com dinheiro o tempo todo. Escolha uma, se divirta com ela, usa e abusa pra caramba dessa ferramenta e se divirta com isso. Por exemplo, eu peguei a conta de 10%, foi muito difícil para mim, e eu quero dizer, entre aspas, eu comecei a dominar essa ferramenta. Daí você segue para a próxima. Eu adorei isso, disse, sabe, porque a classe que eu decidi ou escolhi começar a usar as ferramentas, Gary e Dan tiveram essa grande quantidade de ferramentas. Como eu disse, todas estão no livro Dinheiro Não é o Problema, Você é. E eu escolhi três. E eu escolhi três ferramentas. Foi aí que eu comecei. Porque eu também não queria me sobrecarregar. E para ser honesta, eu não estava empolgada. Eu não estava tipo, viva, posso usar ferramentas com dinheiro e posso começar a ter dinheiro. Eu sabia que eu tinha que mudar meu ponto de vista. E era aí que eu sabia. Isso, senhoras e senhores, é a parte que ninguém pode te fazer forçar a fazer nada. Se você não notou, é você que acorda de manhã e diz, sabe de uma coisa, eu vou tomar ação. Eu vou começar a usar as ferramentas, eu vou escolher algo diferente, eu vou ser algo diferente com dinheiro, e isso começa hoje, não amanhã. Não é a dieta que você começa amanhã, é a ação que você começa hoje. E a escolha é sua. Você pode ser a pessoa reclamando de dinheiro e você pode ser a pessoa que conduzindo a festa, você que fica ali na sala dizendo, eu não tenho problema com dinheiro, eu tô bem. A escolha é sua. Então, Wes, Sarah, muito obrigada por se juntarem a mim hoje. Vocês são simplesmente fenomenais, adoro vocês dois. E se vocês quiserem descobrir mais sobre Wes e Sarah, nós teremos todas as informações no Instagram. Sigam o Instagram deles também e tudo mais. As classes que eles terão em breve. Ambos são facilitadores de Access Conscious, ambos são facilitadores de alegria dos negócios. E vai estar nas observações. Não se esqueça de se inscrever para as observações do programa. Por favor, compartilhe com seus amigos. Eu gostaria que o mundo inteiro soubesse que é uma possibilidade diferente, você só tem que escolher. Sim, muito obrigada por estarem aqui, pessoal. Obrigada, Wes. Obrigada, Sarah. Obrigado. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast, por favor, se certifique de clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma favorita para ser notificado de novos episódios. Nós lemos todos os comentários. Se você gostaria de saber sobre algum tópico, nos avise. E se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilacas.com e me siga no Instagram, no @SimoneMilacas. E para o podcast, tem o próprio link no Instagram, @Choice, Change and Action. Não se esqueça, você pode baixar as notas do show e, por último, se divirta muito hoje.